Vimos ontem no capítulo 11 de Gênesis o surgimento das nações. E essas nações eram rebeldes com relação à vontade de Deus. Como vimos lá o nome de Nimrod, nós nos rebelaremos. Era esse o modo de vida dessas nações, conflitando com a vontade de Deus. E ontem nós terminamos o estudo perguntando: o que é que Deus vai fazer? O que é que Deus vai fazer com relação a essas nações? Qual será a atitude de Deus com esse conjunto de nações que vinha se formando, todas rebeldes à vontade de Deus? Em Gênesis 12, após a descrição do surgimento dessas primeiras nações, o Senhor Deus chama Abraão para sair de uma dessas nações. Para sair de uma dessas nações, para ser o fundador de uma nação diferente, fiel a Deus, uma nação que seria um exemplo do que significa fazer a vontade de Deus. Veja o chamado de Abraão em Gênesis 12, dos versos 1 a 9. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Amaldiçoarei os inimigos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejamos, o objetivo de Deus chamar Abraão era para que todas as famílias da terra fossem abençoadas, fossem benditas. Abraão partiu como o Senhor ordenara. Qual era o objetivo de Deus, então? Fazer Deus conhecido entre as nações. Fazer com que as nações que estavam rebeldes conhecessem o verdadeiro caráter de Deus. Deus pretendia usar Abraão para estabelecer uma nação diferente dos reinos humanos. Essa nova nação não deveria ter nenhum rei além de Deus. Deveria mostrar o que aconteceria se a humanidade retornasse ao Criador. Israel foi estabelecido para ser uma bênção para todas as famílias da terra, conforme Gênesis 12, 3. Deus lhes concedeu tanta luz e privilégios que provavelmente não eram vistos no mundo desde antes do dilúvio. Veja, a escolha de um povo para representar a Deus, para mostrar aos povos que estavam desconhecendo a Deus ou estavam conflitando com Deus, mostrar o Deus verdadeiro, mostrar o caráter de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, relata as palavras de Moisés, aproximadamente 500 anos após Abraão, exortando o povo, os descendentes de Abraão, o povo de Israel, à obediência. Veja lá, a partir do verso 5, Deuteronômio 4, 5 a 9. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. O povo ia entrar na terra prometida, e agora então Moisés estava recordando o que o povo precisava saber, o que o povo não podia esquecer. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este povo é gente sábia e inteligente. Ao obedecer os estatutos e juízos, a nação de Israel testemunharia às outras nações sobre o Deus Criador. Era um objetivo missionário. O povo de Israel deveria ser um povo missionário. Não eram mais pessoas testemunhando, mas era o testemunho de uma nação inteira testemunhando sobre o caráter de Deus. Mas veja lá, quando diz assim, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. E eu me lembrei do texto de Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é que produz sabedoria? O que é que produz inteligência? Mas vamos pensar mais em sabedoria. O que é que produz sabedoria? Qual é o elemento ativo da sabedoria? É o temor do Senhor. E quando Israel mostrasse que temia o Senhor, isso resultaria em sabedoria, isso resultaria em gente inteligente, e os outros veriam a diferença.
Pois que grande nação há que tenha Deus, estão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Qual a diferença, irmãos, do nosso Deus? O nosso Deus está sempre disponível, totalmente acessível, disponível para atender, desde a época de Abraão até os nossos dias. Nosso Deus, o Deus Criador, o Deus Salvador, está sempre pronto para nos atender. E que grande nação a que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje vos proponho. Uma legislação justa. Uma legislação que promovesse o bem-estar do povo, que promovesse a justiça social. Agora não era mais uma pessoa testemunhando em uma única comunidade. Era uma nação inteira trabalhando em cooperação com Deus. E assim poderia exibir a glória do seu caráter. O que os tornava tão especiais não eram apenas os estatutos e juízos que Deus lhe dera, conforme Deuteronômio 4:5, que acabamos de ler, mas o fato de o praticarem. Era isso que o levaria a outras nações a dizer: de fato, esse povo é gente sábia e inteligente. Por mais maravilhosa que fossem as verdades dadas ao povo, a falha em vivê-las e obedecer a elas traria maldição em vez de bênçãos, a morte em vez de vida. O que é que ia mostrar aos outros como era vantajoso obedecer a Deus, como era vantajoso ser o povo de Deus? Era praticar as leis e os estatutos. Veja ainda agora a recomendação de Moisés ao povo. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O que é que Moisés aqui estava falando para que o povo se lembrasse das maravilhas, daquelas coisas que Deus havia feito? E o que é que Deus havia feito naquele momento histórico? Havia tirado o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. E agora, então, Moisés está falando: vocês não se esqueçam disso. Não se esqueçam do que Deus fez. Não se esqueçam do Deus Salvador. Não se esqueçam do Deus que libertou vocês. E não só não esqueçam, mas ensine isso para os seus filhos, ensine para os seus netos. Não esquecer do livramento do cativeiro egípcio. Não esquecer que o Senhor Deus é quem liberta. O Senhor Deus é que traz a vida. O Senhor Deus é que dá alegria. O Senhor Deus é que liberta da opressão. Isso era lá para o povo de Moisés, mas é para nós hoje. Não esquecer do nosso livramento. O Senhor Deus nos separa. Nesse sentido, Ele nos torna santos. Ele nos separa do povo que não conhece a Deus, ou do povo que procura desconhecer a Deus. Mas Ele nos separa. Nos separa para quê? Simplesmente porque nós somos melhores? Não, não é nada disso. O Senhor nos separa para que nós possamos mostrar aos outros o que é bom, e bom é servir ao Senhor Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender dessa forma e possamos entender a nossa responsabilidade. Tal qual o povo de Israel tinha uma responsabilidade missionária, testemunhar sobre o caráter de Deus. E nós temos essa mesma missão que é testemunhar do caráter de Deus. Um Deus de amor, que deu seu Filho para morrer para que nós pudéssemos ser salvos. Um Deus de amor que quer nos dar a vida eterna, uma vida eterna e feliz.